Glória a Deus! Mais uma vez estamos juntos pela graça do Senhor Jesus, aqui em Romanos capítulo 12, o versículo 15 diz-nos o seguinte: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vejam, irmãos, a orientação do nosso apóstolo Paulo é justamente essa, é que você procure se alegrar com aqueles que estão alegres. E se a pessoa por acaso está triste, procure se condoer com ela, né? É tão importante isso. Esse é o aspecto básico desse versículo para nós. Evidente que existem situações que você precisa conversar, compreender a outra pessoa. Tão importante é você saber a razão por que ela está chorando. Uma pessoa às vezes deprimida, uma pessoa às vezes com pensamentos negativos, uma pessoa que está assim, olhando só para o lado mal das coisas. Então esse tipo de pessoa precisa de ajuda. E aí o que você precisa fazer? Não chorar com ela tão somente, mas procurar tirá-la daquela condição, trazê-la a uma realidade diferente, fazê-la ver o outro lado da vida. Realmente não é fácil. Por exemplo, nós vivemos no Brasil, né? Um país que vive numa situação não delicada, já tão delicada há tanto tempo, né? Há tanto tempo. Você olha para uma cultura, a história, por exemplo, da Coreia do Sul, um país que em 50 anos, 60 anos, se renovou, saiu de uma miséria e passou para ser um dos países mais primeiro mundo. E nós, irmãos, sendo um país tão enorme, tão grande, cheio de tantas riquezas, vivemos numa miséria, vivemos numa situação tão difícil, vemos os nossos irmãos numa situação tão difícil. Mas, porém, nós temos que olhar para um outro lado. Que adianta ficarmos com esse peso se nós não trouxermos para a luz, não trouxermos para a oração, não buscarmos a Deus, não termos um pensamento positivo em Deus, crendo que Deus pode e vai poder melhorar a história da nossa nação. Sim, esta é uma realidade. Nós vivemos momentos difíceis, podemos chorar com os que choram, somente chorar. Mas se você pode fazer mais, faça-o ver que há esperança, faça-o ver que há um Deus que nos ajuda, faça-o enxergar que se nós orarmos, as coisas podem mudar. Se nós somos o povo de Deus e se colocarmos em oração, podemos ver mudanças de verdade, Não vale a pena nós ficarmos com ideologias tão somente. Infelizmente, o ser humano tem problemas sérios. Eu fui moço, né? Há anos atrás, a gente tinha uma expectativa tão grande quando foi eleito um presidente jovem e com tanta garra, com tanta gana, vamos mexer, vamos melhorar. E infelizmente levou o Brasil para uma situação mais delicada ainda do que já havia. Então é assim, nós temos que esperar em Deus, confiar em Deus e esperar que Ele possa nos ajudar. Claro, alegrar-se com os que se alegram é muito mais fácil do que chorar com aqueles que choram. Eu e você precisamos fazer escolhas e pedir a Deus misericórdia. Não é verdade? Pedir a Deus misericórdia. Eu acho melhor você pensar bem, você ter um pensamento melhor em Deus e não viver a chorar, a se lamentar, ao contrário, a esperar em Deus, a rir e se alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa força. Está escrito, na verdade, a alegria no Senhor ou do Senhor é a nossa força. Então, alegrai-vos sempre. O próprio apóstolo Paulo vai escrever a sua carta aos Filipenses e ele por várias vezes vai dizer: alegrem-se. Outra vez eu quero dizer: alegre-se sempre no Senhor. É bem isso que nós temos que fazer. Amém? Vamos orar. Se você puder, feche teus olhos. Ó Deus e Pai, eu te glorifico e te exalto porque o Senhor é a nossa alegria. Em Ti
nós temos alegria, podemos nos alegrar na esperança. Se não há motivos para nos alegrarmos hoje, no dia a dia, no presente, podemos nos alegrar pensando no nosso futuro glorioso que o Senhor tem para nós. Eu espero isso, eu creio nisso. Eu te agradeço, meu Pai, pelo teu agir, pelo teu operar, por tuas mãos sobre nós, pela alegria que vem de ti aos nossos corações. Oro, sim, meu Pai, oro por aqueles que estão abatidos, por aqueles que precisam hoje de um milagre. Oro por esta irmã que está internada numa situação tão delicada. Oro por outros, meu Pai, que estão vivendo momentos tão difíceis. Estende tuas mãos e opera o teu querer, a tua boa vontade, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, te agradeço, meu Pai, creio que teremos notícias boas desses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, receba nosso abraço em nome do Senhor Jesus.